A vida bateu pesado nele. Na infância agitada, com tragédias que quase tiraram a sua vida. Do começo difícil, trocado ali por algumas bolas, ao auge vitorioso ao lado de Messi e Cristiano nos melhores momentos de suas carreiras. Conheça agora a emocionante jornada de Ángel Di Maria, o jogador mais subestimado da história. E aí, viajantes, com a tão aguardada Copa do Mundo chegando, nós vamos usar os próximos episódios do Histórias do Mundo da Bola para falar dos grandes jogadores que disputarão o próximo Mundial. No primeiro episódio, nós representamos o Brasil falando do Neymar e hoje nós vamos representar a Argentina falando do Di Maria. E é nesse momento que você pensa: tá louco, rapaz? Para representar a Argentina não vai escolher o Messi? O melhor jogador dos últimos tempos disputando a última Copa da carreira? E você vai falar de outro jogador em vez dele? E é por isso mesmo, meu amigo. Todo mundo vai falar do Messi porque ele dá muito mais ibope. Enquanto isso, o Di Maria vai passar despercebido de novo. E nada representa melhor a sua carreira do que essa situação. O jogador mais subestimado de todos os tempos. O brilho do ótimo Di Maria sempre foi ofuscado por alguma grande estrela ou por outro jogador com um pouco mais de marketing do que ele. E isso sempre fez com que seus grandes feitos passassem despercebidos pelos torcedores e pela mídia. Então fica comigo aqui que eu aposto que você vai se surpreender com essa grande história e vai sair desse vídeo com a certeza de que o Di Maria jogou muito mais do que você imaginava. Então vamos lá! A incrível história de Ángel Di Maria começou em fevereiro de 1988 na cidade de Rosário, na Argentina. O menino cresceu no humilde bairro de Pedriel, junto com seus pais Miguel e Diana e suas irmãs Evelyn e Vanessa. Em uma família extremamente pobre, que enfrentou tantos problemas e obstáculos que o simples fato de hoje eles estarem vivos e felizes é uma grande vitória. Parece exagero, né? Tudo começou com seu avô, que era jogador profissional e, segundo muitos, o mais talentoso da família. Infelizmente, após sofrer um terrível acidente de trem, ele teve suas duas pernas amputadas. Depois foi seu pai, jogador do River Plate, que precocemente teve que terminar sua carreira por conta de uma grave lesão no joelho. Para piorar ainda mais a situação, sofreu um golpe de um suposto amigo e acabou ficando com uma gigantesca dívida no banco. Agora, sem futebol e sem plano B, a família abriu uma lojinha no quintal de casa para revender uns produtos de limpeza e tentar sair do vermelho, né? Parecia a solução, mas parecia. Para a lojinha funcionar, o portão tinha que ficar aberto para receber os clientes. Mas o pequeno Di Maria era uma criança muito agitada. Se você descuidasse um segundo dele, tragédias aconteciam. Certa vez, enquanto seus pais atendiam os clientes, ele quase perdeu sua vida quando caiu dentro de um poço. Algum tempo depois, em um segundo de distração, ele saiu correndo pelo portão e quase foi atropelado por um carro. Todo mundo estava em choque. Seus pais resolveram até fechar a lojinha apenas para manter o portão de casa sempre fechado. Quando ele tinha 4 anos, a Diana levou ele ao médico achando que tinha algo de errado com o menino. Ele era tão hiperativo que ficava o dia todo correndo pela casa e quebrando tudo. Ele nunca parava. Naquela época não existia tanta informação igual nós temos hoje. E o médico disse para a família que estava tudo bem, ele só tinha muita energia acumulada e que se praticasse algum esporte já ia resolver tudo. Inicialmente, a família pensou em karatê, mas quando se vive em Pedriel, só existe um esporte possível. Rapidamente perceberam que o menino tinha algo especial. A bola grudava no seu pé e a sua mãe sabia que ele tinha um dom natural. Então, sem hesitar, ela levava ele todos os dias para os treinos com sua bicicleta. Fizesse chuva ou sol, lá estava ela. Diana se doou por inteiro nessa rotina. E sem essa bicicleta, Ángel não estaria aqui hoje. Ela representa todas as oportunidades que minha mãe me deu. Por me levar nas sessões de treino de bicicleta, ela sempre estava comigo e a gente ia para todo lugar com essa bicicleta. Isso é algo que eu sempre lembro toda vez que eu jogo. Dentro de campo, eu sempre dou tudo que eu tenho por conta de tudo que ela sacrificou por mim. E como tiveram sacrifícios. Para comprar chuteirinhas do pequeno Ángel, significava que a família toda ficaria mais um ano com os calçados velhos e rasgados. E mesmo muito pequeno, ele sempre foi ciente disso e se doava 200% em tudo que fazia. No primeiro campeonato que ele disputou com o El Torito, ele marcou 64 gols, virou a sensação do bairro e despertou a atenção do Rosário Central. Só que o Miguel era contra. Por todo o histórico que a família tinha com o futebol, ele não queria que seu filho seguisse os mesmos passos e se decepcionasse como ele. Mas a Diana, ela via alegria no rosto do seu filho enquanto ele jogava bola e queria que ele vivesse uma vida toda sem arrependimentos. Com a aprovação da família, o Rosário foi se acertar com o El Torito e concretizou a negociação por, bem, R$0. A transferência acordada foi de 25 bolas.
Nas categorias de base de um grande clube, mas sem nenhum tipo de contrato, eles ainda passavam por muitas dificuldades. E entre a escola e as sessões de treino, o Angel ajudava seu pai ensacando carvão para vender. E aquele pó preto impregnava tanto que às vezes ele ia pro treino todo sujo de carvão. A primeira coisa que você aprende na vida é o sacrifício e como seguir em frente, ajudando seus pais a colocar comida na mesa. Em janeiro de 2005, quando ele tinha 16 anos, outro desafio. Sem contrato e sem promoção à vista aos profissionais, seu pai lhe deu um ultimato. Ele teria apenas mais um ano para tentar a vida no futebol e após isso, deveria largar a base para trabalhar e ajudar no sustento da família. E em dezembro daquele ano, quando tudo parecia perdido, por obra do destino ou milagre de Deus, Di Maria foi chamado ao time profissional do Rosário Central e se tornava ali jogador de futebol. Angel ainda ficaria no clube até junho de 2007, quando participou da Copa do Mundo Sub-20. E mesmo sendo uma espécie de 12º jogador, ele se destacou demais e chamou a atenção de grandes clubes como Boca Juniors, Arsenal e Benfica. Acabou se juntando a esse último por uma soma de 9 milhões de dólares em um dos momentos mais marcantes da sua vida. E não pelo futebol, mas sim porque com o dinheiro que ganhou ele pôde ajudar toda a sua família, para que eles não precisassem nunca mais trabalhar ensacando carvão. Em Portugal, o período de adaptação do menino não foi fácil, com um começo bem apagado e irregular que teve seu momento de destaque apenas nas Olimpíadas de 2008, onde Angel começou a mostrar uma característica que seria bem recorrente em toda a sua carreira. Aquele timaço argentino com Messi, Agüero e Riquelme destruía todos os times que pegavam pela frente, incluindo o Brasil, que tomou um 3-0 sem dó na competição. Só que quando o jogo era mais pegado e as principais estrelas sumiam dentro de campo, era nosso pequeno garoto hiperativo que aparecia para agitar a galera. Primeiro nas quartas de final contra a Holanda, 1-1 no tempo normal e Di Maria surge como um raio, marcando o gol da vitória. Depois na final contra a Nigéria, num jogo truncado, mais uma vez ele aparece fazendo o gol do título, conquistando o ouro e sendo eleito o melhor jogador da final das Olimpíadas. Voltando ao Benfica com moral, ele virou referência na equipe, ganhou o apelido de Magic Di Maria, foi campeão, jogador com mais assistências e eleito o melhor do campeonato português. Graças a essas performances, chamou a atenção dos gigantes europeus e foi para o Real Madrid, numa transferência de 40 milhões de dólares. Nos merengues, mostrou para todo mundo que ele era mais do que um bom jogador. Junto com CR7, Benzema e companhia, venceu a Copa do Rei na primeira temporada, sendo responsável por toda a jogada do gol que garantiu a vitória sobre o Barça na final. Na temporada seguinte, foi um dos destaques do clube na conquista do Campeonato Espanhol, pondo um fim a uma sequência de títulos consecutivos do rival e ainda foi o grande protagonista na vitória final sobre o Barcelona em pleno Camp Nou. Na temporada de 2013 e 14, com a chegada do técnico Carlo Ancelotti e mais algumas estrelas, o Di Maria pagou o pato. Ele ficou no banco em algumas partidas e jogou fora de posição em outras. Só que isso surpreendentemente melhorou a sua performance, e ele foi o líder em assistências na Espanha naquele ano e um dos destaques na conquista da tão aguardada 10ª Champions League. Após um empate suado por 1-1 no tempo normal, mais uma vez surgia ele na prorrogação, com uma linda arrancada deixando 3 marcadores para trás e batendo cruzado. No rebote, Bale fez o gol da virada que garantiria a 10ª. Ele estava gravado na história do maior clube do mundo, e mesmo sendo eleito o melhor jogador da final, no dia seguinte os jornais pareciam não lembrar disso. Na Copa do Mundo de 2014, a Argentina vinha aos trancos e barrancos, na total Messi dependência. E quando o ídolo era anulado, quem é que surgia? Ele mesmo, Di Maria. Primeiro nas oitavas de final, contra a Suíça, 0-0, prorrogação, gol da classificação. Depois nas quartas, Bélgica, empatado novamente, assistência para o único gol da partida e lesão muscular que o tiraria do restante da Copa. No dia da final, Di Maria chama o preparador físico no seu quarto e diz: "Eu posso jogar, com injeções e analgésicos eu consigo correr." Só que o Real, naquela mesma hora, enviou um documento vetando a sua participação. A verdade é que naquela semana tinha circulado na mídia a notícia de que o Real tinha contratado o James Rodrigues para o lugar dele. E não queriam que ele jogasse porque se piorasse a lesão não ia conseguir vendê-lo na janela de transferências. Só que o Di Maria não estava nem aí para isso. Ele rasgou a carta na frente do preparador. Ele não ia deixar seus companheiros na mão nessa hora, não numa hora dessas. Só que mesmo após tudo isso, o técnico acabou seguindo o pedido dos merengues e na final, prorrogação novamente, só que dessa vez sem o Di Maria, não deu para a Argentina. Sem ser mais bem-vindo no Real, o Angel se transferiu para o Manchester United e decepcionou. Suas performances não foram boas, ele não se deu bem nem com o estilo de jogo e nem com o estilo de vida na Inglaterra.
e ainda passou pelo traumático assalto sofrido em sua casa, que complicou ainda mais as chances de adaptação da sua família, que agora contava com a pequena Mia, sua filhinha que já nasceu prematuramente lutando pela vida. Mas no ano seguinte, quis o destino que ele renascesse no PSG. Em um time comandado por Zlatan Ibrahimovic, Henry rapidamente se tornou um dos destaques e venceu todos os campeonatos na França, quebrando recordes de assistências naquela temporada. No ano seguinte, com a saída do sueco, ele ganhou mais liberdade em campo e se tornou ainda melhor. Mesmo perdendo espaço após as chegadas de Neymar e Mbappé, nas 4 primeiras temporadas com o astro brasileiro, surpreendentemente ele teve números superiores aos dele em 2 delas. E nada disso ainda se compara ao ano de 2021, onde Henry alcançou seu auge, seu sonho, ganhar com a Argentina. Mais uma vez, em um jogo com os grandes astros apagados, foi dele, o golaço de cobertura na final da Copa América contra o Brasil, que garantiu o título pela primeira vez em 28 anos. Uma vitória tão importante que mereceu uma bela lembrança. E assim é Ángel Di Maria, o time do garoto subestimado que brilhou sem ter a luz de um superstar. O grato menino de vida difícil que venceu pelos sacrifícios e amor incondicional de sua família. O humilde pequeno de Perdriel, trocado por 25 bolas, que se tornou um ídolo nacional. E por hoje é isso, meu amigo. O que você achou da incrível jornada de Ángel Di Maria? Descobriu algo que não conhecia? Me conta aí nos comentários. E não se esquece de deixar aquele like gostoso que ajuda bastante. E se inscrever aí no canal para acompanhar mais vídeos como esse. Então é isso, valeu, falou e até mais!